Então vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos dar início às colecistopatias, tá? Então nós vamos começar falando hoje sobre colelitíase e colecistite, tá? São duas etiologias muito populares no nosso meio cirúrgico, né? Esses pacientes nós vamos encontrar tanto no nosso ambulatório, vamos encontrar muito também nas nossas emergências, tá? Então, em algum momento da vida profissional de vocês, vocês vão se deparar com esse paciente com patologia das vias biliares. E hoje nós vamos aprender principalmente como nós vamos definir a presença de cálculos biliares, a indicação de fazermos o procedimento cirúrgico e também diferenciarmos essas duas patologias tão importantes, a colelitíase da colecistite, que é o processo inflamatório da nossa vesícula biliar. Então, vamos lá. Então, nós precisamos reconhecer os sinais e sintomas da colelitíase e da colecistite, os exames complementares, né, que serão necessários na investigação diagnóstica desse paciente e a condução terapêutica adequada para cada uma dessas etiologias. Primeiramente, nós precisamos relembrar que a colelitíase, ela ocorre pela formação de cálculos no interior da nossa vesícula biliar. E como será que esses cálculos são formados na nossa vesícula biliar? Para isso, a gente precisa relembrar um pouco a anatomia, né? Então, a nossa vesícula biliar, ela se encontra, né, aqui no nosso leito hepático, tá? Essa vesícula, logo no seu infundíbulo, ela dá continuidade com o ducto cístico, que irá se unir ao nosso ducto hepático comum. Lembrando que esse ducto hepático comum, ele foi formado a partir do ducto hepático direito e do ducto hepático esquerdo. Então, esses dois ductos se unem e formam esse ducto hepático comum. Ao se unir com o ducto cístico, nós temos agora a formação do ducto colédoco, que vai desembocar na papila do odenal, localizada na segunda porção do odenal. Esse nosso ducto cístico, ele tem a nossa vesícula biliar, ela tem uma irrigação, que é através da nossa artéria cística, que é um ramo da nossa artéria hepática direita. E esse ramo, ele se dividirá em dois, tá? Onde nós faremos a irrigação de toda a nossa vesícula biliar. Então, essa artéria é chamada de artéria cística, tá? Aqui mostrando para vocês um corte da nossa vesícula biliar, mostrando suas principais partes, né? Nós temos aqui um corpo, um fundo da nossa vesícula biliar, tá? E nós temos também aqui o nosso colo, tá? Onde nós também chamamos de infundíbulo vesicular. E aqui nós temos também uma parte especial da vesícula chamada de bolsa de Hartmann, tá? A nossa vesícula biliar, como também a nossa via biliar, né, como um todo, a gente tem muita variação anatômica. E essa variação anatômica ela é muito importante nós sabermos que existem. E para o cirurgião é muito mais importante ainda conhecer e detectar essas variações anatômicas durante um procedimento cirúrgico, porque isso pode levar a lesões chamadas de iatrogênicas das vias biliares. Tá? É um dos órgãos que mais tem variação anatômica no nosso corpo humano, tá? São as nossas vias biliares. E os nossos ductos hepáticos, eles podem ser formados de diversas maneiras. Nós podemos ter aqui
um chamado ducto hepático direito acessório. Nós podemos ter um ducto hepático esquerdo, que já veio de uma bifurcação, e um ducto hepático direito, tá? Que se une direto ao ducto cístico. Então, o cístico que deveria se unir ao ducto hepático comum, ele está se unindo ao ducto hepático direito. Nós temos aqui um ducto hepático direito muito longo, entrando, ó, tá vendo? Ó, lá embaixo no nosso colédoco, tá? Temos aqui o cístico direto aqui, ó, no nosso ducto hepático comum, tá? Sendo que esse ducto hepático comum, ele é bem curto, tá? E aqui nós temos uma outra variação, um outro ducto acessório. Então, essas inúmeras variações anatômicas podem levar a lesões iatrogênicas quando não identificadas a tempo durante um procedimento cirúrgico. E da mesma forma que os ductos hepáticos têm diversas variações, nós também temos variações anatômicas do ducto cístico, tá? Então, nós podemos ter um ducto cístico curto, um ducto cístico que entra, ó, posteriormente ao colédoco. Podemos ter um ducto cístico que praticamente não foi formado, então o infundíbulo vesicular praticamente se une a esse ducto hepático comum, tá? Temos uma outra formação aqui, ó, de um ducto cístico que ele vem seguindo, tá? Mas ele praticamente é fundido ao ducto colédoco durante todo o seu trajeto, como também temos ductos císticos muito longos. Então, são várias as variações anatômicas que nós podemos encontrar, e o mais importante é sabermos identificá-las no momento certo, apropriado, tá? Com o estudo de imagem, sempre que durante uma cirurgia a gente necessita estudar a via biliar, a gente faz um estudo de imagem por colangiografia, a gente cateteriza essa via biliar e injeta contraste. Para quê? Para a gente poder avaliar, a gente estudar melhor e saber qual a melhor conduta cirúrgica que nós vamos traçar para esse paciente. Então, vamos lá. Aqui mostrando, ó, uma foto, né, videolaparoscópica do nosso infundíbulo vesicular. Aqui, ó, nós temos um linfonodo, também chamado de linfonodo de Mascani. Esse linfonodo, geralmente, ele segue quando nós temos um processo inflamatório da nossa vesícula biliar. E, ao identificarmos esse linfonodo, logo nós identificamos a nossa artéria cística. Aqui, após a dissecção desse infundíbulo vesicular, nós podemos identificar bem o nosso ducto cístico, nosso ducto hepático comum e aqui a nossa borda, tá? Hepática, formando o que nós chamamos de triângulo de calor. Dentro desse triângulo, entre a borda hepática, ducto cístico e ducto hepático comum, nós temos a nossa artéria cística. Essa estrutura anatômica ela é muito importante quando nós estamos fazendo esse procedimento cirúrgico, nós identificarmos corretamente essas estruturas, tá? Para a gente evitar lesões iatrogênicas durante o procedimento cirúrgico. Da mesma forma que os ductos têm variações, a nossa irrigação arterial também tem várias variações anatômicas, tá? Então, da mesma forma que é muito comum essas variações, também o número de lesões iatrogênicas, quando não identificamos, também podem se tornar algo presente nas cirurgias, se o cirurgião não estiver atento a essa anatomia da via biliar, tanto dos ductos, como também da irrigação arterial, da artéria cística e da artéria hepática, de onde sairá esse ramo cístico, tá? A junção do nosso ducto bílio pancreático, tá? Nosso ducto colédoco com o nosso ducto do pâncreas, né? O nosso ducto pancreático principal, ele também pode acontecer de diversas maneiras. Nós podemos entrar na papila duodenal com o colédoco e o ducto pancreático. Ou os dois podem se fundir, ó, logo na entrada dessa papila duodenal. Ou eles se fundem antes e já entram como um ducto único, ou o ducto pancreático, tá vendo? Ele se desemboca no ducto colédoco bem anteriormente à entrada da papila duodenal. Então, mais uma forma de padrões de junções, de variações anatômicas que nós podemos encontrar, tá? Nessa nossa via biliar. Agora, falando da junção do nosso ducto bílio pancreático. Tudo bem até aí? Sim?
Então, continuando, quando a gente dá entrada na nossa segunda porção do duodenal, onde nós vamos ter um encontro do nosso ducto colético com o nosso ducto pancreático, nós vamos ter formado a nossa papila duodenal. Essa papila duodenal, ela é revestida por uma musculatura circular, tá? Advinda da nossa parede duodenal. Essa musculatura circular, ela vai formar uma estrutura controlada por estímulo hormonal. Então, a gente vai ter uma formação de um esfíncter, tá? Que através do estímulo hormonal vai fazer a contração ou o relaxamento desse esfíncter, que é chamado esfíncter de Oddi, tá? E o estímulo principal que nós vamos ter nessas fibras, tá? No esfíncter de Oddi, será a colecistoquinina. Ela que será o estímulo principal quando nós nos alimentarmos, principalmente de gorduras e proteínas. Quando essas gorduras e proteínas dão entrada ao nosso duodeno, a gente vai ter um estímulo de colecistoquinina que vai atuar nesse esfíncter de Oddi, fazendo com que ele relaxe e também mandando estímulo para contrair a nossa vesícula biliar, liberando a bile do seu interior. Então, a bile sai da vesícula, percorre o nosso ducto principal e, como ele está relaxado, esse esfíncter vai cair dentro da segunda porção duodenal, para assim fazermos o quê? Principalmente a emulsificação das nossas gorduras no interior do nosso intestino delgado. Aqui mostrando para vocês vários cortes, tá? Então, aqui, ó, nessa altura A, como que nós temos os dois ductos ainda, o ducto colético e o ducto pancreático. Quando a gente vai descer no corte, a gente vê que eles já vão se fundindo, tá? E no corte mais baixo, já praticamente aqui na papila duodenal, a gente vê que os dois praticamente já se fundem em um ducto único, formando essa papila duodenal revestida pela musculatura que é, então, o nosso esfíncter de Oddi. Então, já relembramos a nossa anatomia, vamos falar um pouquinho dessa fisiologia, né? De como se comporta a nossa vesícula biliar. Então, nós vimos sobre os ductos biliares, nós vimos a anatomia da nossa vesícula, nós vimos a formação desse esfíncter de Oddi, que vai através da colecistoquinina, tá? Principalmente, lembrando que nós também temos outros hormônios, né, como a gastrina, a motilina, a secretina, que também vão fazer a regulação da contração e liberação dessa bile para dentro do nosso tubo gastrointestinal. Mas a nossa vesícula biliar, ela tem como função principal de quê? Modificar aquela concentração da bile no seu interior, armazenar e regular esse fluxo de bile através da contração, desse movimento, impulsionando essa bile para dentro da nossa via biliar principal. E ela faz a modificação dessa bile através da absorção de água e eletrólitos da sua mucosa. Então, ela absorve água e eletrólitos e faz com que ela que aquela bile se torne mais concentrada em seu interior. E sempre que estimulada, ela vai fazer a liberação dessa bile para o interior do nosso tubo gastrointestinal, tá? Aqui mostrando para vocês, ó, quando a gente recebe o nosso alimento, então a gente vai ter um estímulo, a nossa vesícula biliar vai sofrer uma contração, vai cair bile dentro do nosso colédoco e também por estímulo hormonal, esse esfíncter vai o quê? Relaxar, fazendo com que a bile entre para dentro do nosso tubo gastrointestinal e prossiga com sua fisiologia na emulsificação das gorduras. Essa bile, quando ela cai dentro do nosso tubo gastrointestinal, praticamente, quase completamente, ela é reabsorvida pelo nosso tubo intestinal, principalmente nas porções terminais do nosso ilho. Ó, 95% vai ser reabsorvida e retorna à nossa circulação venosa, alcançando, então, a nossa circulação hepática. Tá? Então, a gente, na verdade, produz uma quantidade muito pequena diária, porque a gente reabsorve quase que totalmente essa bile produzida diariamente. Então, ela entra dentro do nosso tubo gastrointestinal, faz a emulsificação das gorduras e quando chega aqui na porção do nosso ilho terminal,
ela é reabsorvida novamente e volta para essa circulação chamada de enterohepática. E lá dentro desse tubo gastrointestinal, essa bile, ela vai fazer a sua função de micelas, tanto dentro do tubo como também dentro da própria vesícula biliar, né? Nós vamos ter moléculas hidrofóbicas e moléculas hidrofílicas, lembram? Então, essas moléculas, elas vão começar a se unir. Quando elas começam a se unir, elas vão formar as chamadas micelas. Então, dentro da nossa vesícula biliar, nós vamos ter, tá, essas moléculas de gordura, principalmente na forma de micelas, tá? Que são, ó, podem ser geralmente constituídas de quê? Ácidos graxos, né? Os sais de ácidos graxos, fosfolipídios e outras moléculas similares, tá? Mas geralmente são as moléculas, né, de colesterol. Então, dentro da nossa vesícula biliar, como que acontece essa modificação? Precisamos lembrar que diariamente nós produzimos de 500 a 1000 ml de bile, tá? E essa bile, ela então vai ser armazenada no interior da nossa vesícula biliar através da absorção de água e eletrólitos, onde a gente vai reduzir esse conteúdo concentrando em torno de 40 a 50 ml. E é uma absorção passiva de água. Tá? Dentro dessa vesícula biliar, então, a gente vai ter uma solução muito concentrada, tá? Principalmente o quê? Dos nossos sais de cálcio e de colesterol. Dentro da nossa vesícula biliar, com o aumento dessa concentração, tá, da nossa bile, a gente então vai alterar o quê? A solubilidade dessa nossa fração micelar. Lembra daquelas moléculas que nós vimos no slide anterior? E quando a gente tem uma concentração alta e altera essa fração micelar, a gente pode propiciar o quê? A precipitação e agregação de micelas hidrofóbicas aonde? No interior da nossa vesícula biliar, tá? E quando a gente faz a precipitação e agregação dessas micelas no interior da vesícula, a gente começa a formação, então, do nosso cálculo biliar, né? Desse cálculo de principalmente de colesterol formado no interior da nossa vesícula. Lembrando que essa bile, ela é formada de água, eletrólito, sódio, potássio, sódio, cloro, né, cálcio, lecitina, sais biliares e pigmentos de colesterol, principalmente. Tá? Então, esse cálculo biliar, ele, resumindo, ele é formado pela falha da manutenção da vesícula biliar em manter quem? Os seus solutos no seu estado solubilizado. Tá? Você aumenta a concentração e eu faço um desarranjo, né, na formação daquelas micelas, daquele conteúdo micelar no interior da minha vesícula biliar, eu posso propiciar a precipitação dessas micelas, a agregação das mesmas e a formação dos nossos cálculos biliares. Tá? Então, nós vamos fazer uma supersaturação biliar de quem? Colesterol e a nucleação de cristais, tá? Esses cálculos, então, formados no interior dessa vesícula biliar, eles podem ser pigmentares, que são os cálculos chamados de negros ou marrons, porque é importante sabermos a cor. Quando a gente tem um cálculo negro, tá? Esse paciente provavelmente tem algum distúrbio hemolítico, um paciente que tem alguma anemia falciforme, talassemia, então ele tem uma quebra muito exagerada do M, tá? De hemoglobinas. Então, por isso que dá essa cor escurecida ao cálculo, por isso que ele é negro. Quando o cálculo ele é marrom, geralmente são cálculos que podem estar relacionados a processos infecciosos, tá? E os cálculos puros, que são aqueles amarelinhos, que só tem colesterol, eles são raros, geralmente são só apenas 10% desses cálculos, e a imensa maioria são cálculos de colesterol misturados com sais de cálcio. Nós também temos a formação, às vezes, não de cálculos propriamente, mas de pequenos cristais, de pequenos grânulos no interior da nossa vesícula biliar. Aqui uma pirâmide, na verdade, mostrando para vocês só que a gente tem que ter um equilíbrio. Quando a gente perde esse equilíbrio na formação, né, desses sais de colesterol com sais de cálcio, né, dessa formação dessa fração micelar no interior da nossa vesícula biliar, a gente pode ter a formação de cristais e também termos a formação dos nossos cálculos
biliares, tá? E nós podemos ter, ó, nessa formação, nessa precipitação, junto, associado com o gel, tá? Que já é produzido pela própria mucosa, né, da nossa vesícula biliar, a formação de uma lama biliar. Tá? Às vezes o paciente chega na nossa consulta ambulatorial e às vezes não tem um cálculo propriamente dito, mas esse paciente tem lama biliar. E essa lama, às vezes, muito espessa, pode fazer com que o meu paciente tenha dificuldade em eliminar esse conteúdo no interior da sua vesícula biliar. E esses cálculos, então, no interior da nossa vesícula biliar? Como que vão se comportar esses pacientes que vão chegar lá na nossa consulta ambulatorial ou lá na nossa emergência? Esses pacientes podem chegar simples e puramente com resultado de exame, tá? E por qual motivo da consulta? Veio porque tem cálculo no interior da vesícula biliar. Esses pacientes que não têm sintomas clássicos, tá, de obstrução da saída da vesícula biliar são chamados de pacientes assintomáticos, tá? Isso é muito importante. Por quê? 1 a 2% desses pacientes assintomáticos vão desenvolver sintomas. Então, 1 a 2%. Quer dizer que a grande maioria, 98% desses pacientes vão permanecer sem sintomas, tá? Por 20 anos, ó, 2/3 dos assintomáticos permanecem sem sintomas. Então, o paciente que tem 60 anos, que descobriu que tem cálculo na vesícula biliar e não tem sintoma, provavelmente esse paciente vai ficar mais de 20 anos sem apresentar nenhum quadro clínico relacionado a esse cálculo biliar. E desses pacientes, ó, somente 1 a 3% desses sintomáticos leves vão desenvolver complicações. 70% dos sintomáticos terão o quê? Novos episódios em um ano, tá? E quando a gente faz um tratamento tardio desses sintomas, a gente aumenta a prevalência dessas complicações. Então, qual o ensinamento que nós temos aqui? Paciente que é assintomático, esse paciente, por ele continuar praticamente, a sua grande maioria assintomático, e só 2/3 deles, eles vão permanecer assintomáticos, quer dizer, a grande maioria vai permanecer assintomático por toda a sua vida, esses pacientes não têm indicação de fazer procedimento cirúrgico, tratamento cirúrgico, retirada da vesícula biliar, por conta desses cálculos biliares. Nós só indicamos a cirurgia, então, quando o paciente ele é sintomático, que aí a gente muda. Olha, agora não, 70% desses que têm sintomas vão ter recorrência, vão ter novos episódios em um período de um ano. E quando a gente retarda o tratamento cirúrgico do paciente sintomático, a gente aumenta a prevalência de complicações. Então, se é assintomático, sem indicação de cirurgia. Agora, é sintomático? Sim, esse paciente necessita realizar o tratamento definitivo, que é o tratamento cirúrgico, né, a colecistectomia. E quais as manifestações clínicas, né, que esse nosso paciente que tem apenas colelitíase, ele tem cálculo no interior da vesícula biliar, que está o quê? Obstruindo o ducto cístico, mas é uma obstrução o quê? Transitória. Esse cálculo obstrui e sai, obstrui e sai. Esses pacientes vão ter como queixa principal uma dor tipo cólica, que foi chamada de cólica biliar. Comumente, relacionada a alimentações, e geralmente alimentações com grandes libações gordurosas. Tá? Esses pacientes podem apresentar também náuseas e vômitos. Esse paciente pode induzir o próprio vômito, porque ele tem alívio dos sintomas. Ele refere também uma plenitude, um inchaço abdominal após as crises, principalmente o desconforto no hipocôndrio direito, tá? E geralmente é aquele paciente que já chega contando que ele está intolerante a alimentos gordurosos e que ele já está evitando esses alimentos na sua dieta, tá? Do seu dia a dia. Qual o diagnóstico, então, por imagem, que nós vamos confirmar essa nossa suspeita clínica?
tá? Nós temos vários exames que nós podemos realizar. Um deles é o nosso raio-x simples de abdômen, só que ele tem baixo rendimento. Por quê? O cálculo precisa ser radiopaco. E somente de 10 a 15% é radiopaco. Então, ele não é um exame bom para confirmarmos essa nossa suspeita clínica. Já a nossa ultrassonografia, ele tem alto rendimento, uma acurácia próxima a 100%. Então, se nós sempre quando estamos falando de diagnóstico, a gente quer um exame que seja de baixo custo, alto rendimento, acurácia em torno de 100%, então esse é o exame ideal para nós iniciarmos o rastreio das patologias das vias biliares. Tá? E quando a gente fala para identificação do cálculo no interior da vesícula biliar, ele é um excelente exame. Temos também a tomografia e cintilografia. Contudo, a tomografia computadorizada de abdômen, ela tem uma questão. Os cálculos na TC, eles têm a mesma densidade da bile, então, por muitas vezes, esses cálculos passam desapercebidos. A tomografia, então, pode ficar guardada para outras patologias ou diagnósticos diferenciais, um paciente que tem um abdômen agudo, ou quando eu estou tratando de um paciente que tenha uma inflamação da parede dessa vesícula biliar, uma colicistite. Aí sim, a minha tomografia consegue visualizar bem essa parede espessada, mas o cálculo no interior da vesícula biliar, a minha tomografia pode passar desapercebido e não confirmar o meu diagnóstico clínico, a minha suspeita clínica, tá? Já a cintigrafia já foi há algum tempo falada de alto rendimento, tá? Mas principalmente aonde? Na colecistite ou nos carcinomas da vesícula biliar. Mais à frente nós vamos mostrar como esse exame é feito, então se o contraste não entra dentro da vesícula biliar, a gente entende que a gente tem uma obstrução no ducto cístico, por isso o contraste não chegou até a nossa vesícula. Aí podemos caracterizar ou se trata de um processo inflamatório, uma colecistite ou um carcinoma da vesícula biliar. Então, ele não é um exame bom para vermos cálculos no interior da nossa vesícula biliar. E a ressonância nuclear magnética, ela tem uma acurácia muito superior à tomografia para a identificação desses cálculos, porque ela usa água no interior dessa bile para visualizar esses cálculos biliares. É um método não invasivo, não se utiliza contraste, tá? Então, quando a gente não consegue elucidar a nossa via biliar ou não conseguimos confirmar esse diagnóstico, a ressonância nuclear magnética seria um outro exame, uma outra opção para confirmarmos esse diagnóstico, tá? Mas sempre iniciamos com o nosso ultrassom, que na quase 100% dos pacientes nós conseguimos confirmar presença de cálculos no interior da vesícula biliar, porque a acurácia é próxima de 100%. Aqui mostrando para vocês um raio-x simples de abdômen, onde a gente pode visualizar cálculos biliares, tá? Tomem sempre cuidado com essa visualização, porque vocês podem ter esses pacientes na emergência e às vezes pode ser uma topografia um pouquinho mais baixa e a gente está visualizando cálculos renais, tá? Então, cuidado! Quando a gente fala de colelitíase, o paciente tem uma cólica só biliar, né? Geralmente associada à gordura. Na cólica renal, geralmente é uma dor muito exacerbada e que geralmente ela perdura, né, com uma intensidade muito maior. Então, a gente pode visualizar, sim, os cálculos biliares, tá? Mas são muito raros, apenas de 10% a gente consegue visualizar no raio-x e a gente olha bem a topografia, ó, hepática, tá? Da nossa loja hepática e a gente pode confirmar, né, os nossos cálculos biliares. Mas não é um bom exame para nós fazermos o diagnóstico. Já o nosso ultrassom, já falamos que tem uma acurácia próxima a 100%, onde nós vamos colocar o nosso transitor em cima da nossa loja hepática e vamos identificar a nossa vesícula biliar e os cálculos em seu interior. Aqui mostrando para vocês a imagem de uma vesícula biliar, nós temos um cálculo ó, no infundíbulo vesicular, né? Confirmando que eu tenho um paciente que está fazendo uma obstrução desse ducto cístico. Se o paciente refere dor em cólicas, né, melhoras
e essa dor vai e volta, isso a gente caracteriza uma cólica biliar, um quadro de colelitíase. Aqui, ó, mostrando na nossa tomografia, né, diferente do nosso ultrassom, a gente vai fazer esse corte transversal, onde a gente vai visualizar a nossa vesícula biliar e os cálculos em seu interior. Lembrando que esses cálculos podem passar desapercebidos devido à densidade parecida entre o cálculo e a nossa bile no interior dessa vesícula biliar. Então, a gente guarda mais a tomografia quando a gente fala de abdômen agudo, paciente que está com quadro inflamatório dessa vesícula biliar. Aí a sua acurácia ela é muito maior, porque a gente quer identificar agora o nosso quadro inflamatório, nosso quadro infeccioso, e principalmente se a gente tem processos em contiguidade, né, aqui nesse paciente. Então, a tomografia ela não seria um bom exame, né, para dar prosseguimento quando a gente não confirma cálculo no interior da nossa vesícula biliar pelo ultrassom. Aqui a cintigrafia é a mesma coisa, ela não vê cálculo no interior da vesícula biliar, porque uma vez obstruído, a gente não tem contraste, então a gente não visualiza a vesícula biliar, tá? Aqui, ó, a gente não visualiza a vesícula biliar. Se entrar contraste, a gente só descarta que não tem colecistite nem tumor da vesícula biliar, mas a gente não consegue visualizar esses cálculos, tá? Pela cintigrafia. Então, não é um bom exame para rastreio de colelitíase. Ficar mais resguardado para colecistite aguda e carcinoma de vesícula biliar. Contudo, também já é um exame que já deixou, não é mais padrão ouro para identificação de colecistite aguda. Aqui a ressonância magnética, a gente visualiza bem a vesícula biliar e o cálculo em seu interior, tá? Diferente da tomografia, ela é um excelente exame para visualização desses cálculos biliares. E nós temos exames contrastados, né? Temos colecistograma oral, que hoje em dia a gente não usa mais, a colangiografia venosa, que pode ser realizada, a colangiografia percutânea transhepática, ela ficou muito guardada hoje para as dilatações intrahepáticas e avaliações de cálculos intrahepáticos, tá? Temos também a nossa CPRE, né? Muito utilizada quando a gente tem algum processo obstrutivo proveniente de cálculos, né, que entraram na nossa via biliar principal e necessitam ser retirados e drenados na nossa via biliar. Aqui mostrando para vocês um colecistograma oral, a gente dá o contraste para o paciente tomar e a gente visualiza a nossa vesícula biliar e vários cálculos em seu interior. Lucineide. Oi, meu amor. Para que quando que faz mesmo CPRE? A CPRE, a gente vai utilizar quando a gente tem coledocolitíase, que é uma das evoluções que pode acontecer no cálculo biliar, quando esse cálculo sai de dentro da vesícula biliar e alcança essa via biliar principal, o nosso colédoco. Quando esse cálculo impacta nesse colédoco, tá? Um dos exames que nós podemos solicitar para retirada desse cálculo é a CPRE. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? Nas aulas subsequentes, essa indicação precisa de CPRE. Nós vamos ter a próxima aula da semana que vem falando sobre coledocolitíase e colangite. Tudo bem? Tá bem, obrigada. Aqui mostrando para vocês, ó, a nossa colangiorressonância, né? A gente faz joga contraste, a gente visualiza por ressonância essa nossa via biliar, então é um exame de excelente acurácia quando a gente quer estudar essa nossa via biliar, que a gente já deu início o estudo com o ultrassom e a gente não conseguiu ainda definir. Então, ó, a gente pode visualizar bem ó, o ducto hepático esquerdo, o ducto hepático direito, aqui o ducto cístico, aqui o nosso ducto colédoco. Então, ó, quando um cálculozinho desse, ó, começa a passear, passa no ducto cístico e cai aqui nesse colédoco, e ele fica impactado, um exame que a gente pode lançar a mão para retirada desse cálculo é a CPRE, que na verdade é uma endoscopia o quê? Retrógrada, né? Nós entramos pelo estômago, passamos aqui no nosso duodeno e cateterizamos a papila duodenal retrogradamente. Tá? E nós alcançamos esse coleto que podemos fazer a extração do cálculo que está impactado dentro dessa via biliar principal.
Então, a colangiorressonâmia é um excelente exame para o estudo das nossas vias biliares e nós podemos visualizar a nossa vesícula biliar, como também cálculos em seu interior. Aqui mostrando um exame contrastado, tá? Uma colangiografia transhepática, a gente cateteriza um ducto hepático, joga contraste, e a gente também pode visualizar falhas de enchimento, né, que podem indicar cálculos, más formações, né, da anatomia dessas vias biliares, tá? Então, é um exame também que pode servir de estudo dessas anatomia da nossa via biliar. E aqui, ó, a nossa CPRE, tá? A gente passa o endoscópio, chega aqui na segunda porção do duodenal, a gente, ó, passa um catéter, como se fosse um fio guia, ó, para dentro do nosso colédoco. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá cheio de pedrinha aqui dentro, ó, 1, 2, 3. Aí a gente passa um basket, é uma cestinha, ele arma essa cestinha, abre a cestinha e vem tirando novamente esse basket. Aí a cestinha vem carregando os cálculos para dentro do duodeno. Tá? Mas a gente vai conversar bastante sobre isso na nossa próxima aula, sobre coledocolitíase. E o tratamento desse nosso paciente que chegou com uma clínica clássica de dor abdominal, principalmente andar superior ou no hipocôndrio direito, uma dor tipincólica e principalmente o que? Relacionada à alimentação gordurosa. Esse paciente, nós dizemos que ele é sintomático. Então, esse paciente tem que ter o quê? Tratamento cirúrgico. Ou nós vamos fazer uma colecistectomia laparoscópica ou uma colecistectomia convencional. Tá? A laparoscópica, qual a vantagem? A gente faz pequenas incisões, então esse paciente tem um trauma cirúrgico menor, ele faz uma recuperação pós-operatória mais acelerada e também tem menos estímulo à dor, né? Então, esse paciente ele consegue voltar mais rapidamente às suas atividades laborativas. Mas, assim, tecnicamente, o tratamento é o mesmo, tá? A eficácia do tratamento também é a mesma, tá? Quando esse paciente é assintomático, o paciente chegou no ambulatório, não tem sintoma clássico de colelitíase, esse paciente vai ganhar como tratamento orientações, tá? Somente orientações. Que orientações? Que ele vai permanecer assim, provavelmente assintomático pelo restante da sua vida e que quando ele tiver algum sintoma, tá? Uma dor na andar superior, principalmente relacionada à alimentação gordurosa, que ele deve retornar ao ambulatório, deve retornar ao consultório médico, porque ele necessitará ser investigado novamente a respeito desses cálculos biliares e pode ser que necessite de um tratamento cirúrgico. Mas se é assintomático, somente orientações nós iremos dar para esse paciente. Aqui só mostrando para vocês, não sei se todos já tiveram oportunidade, né? Quando a gente fala em cirurgia convencional, a gente faz uma incisão um pouco maior, né? Na nossa parede abdominal, tá? Aí a gente entra na cavidade e vai encontrar essa mesma imagem aqui que vocês estão vendo, o fígado, a nossa vesícula biliar na sua parte visceral, né? Desse fígado no leito hepático, aí a gente levanta essa vesícula, e a gente vai ter essa visualização. A gente disseca o seu infundíbulo, igual nós vimos lá anteriormente. Encontramos aqui o nosso ducto cístico, tá? Depois nós encontramos a nossa artéria cística, ligamos essas estruturas e também cortamos essas estruturas. Essa incisão tem um nome específico, sim, é a incisão de Kocher, Vitória, tá? A incisão pelo método convencional é chamada de incisão de Kocher, tá? Que é a incisão que nós usamos no nosso hipocôndrio direito, é uma incisão subcostal direita, tá bom? Aí nós ligamos, cortamos, né, o ducto cístico e a artéria cística, aqui é cortando a artéria cística. E depois nós começamos a fazer o quê? A soltar o peritônio da vesícula biliar do peritônio visceral. Nós dissecamos essa vesícula biliar desse leito hepático e terminamos assim o nosso tratamento cirúrgico. Podemos fazer durante essa cirurgia, se for necessário, o quê? Estudo dessa via biliar.
Cateterizamos ali o nosso ducto cístico e jogamos contraste, ó. Podemos ver o ducto hepático, ó, esquerdo, ducto hepático direito, e aqui uma grande dilatação do nosso colédo, que uma falha aqui de enchimento, ó, que pode ser o quê? Um cálculo biliar. Então, é um paciente que vai necessitar de exploração desse colédo, na tentativa de retirar esse cálculo, e vai principalmente o quê? Deixar essa via biliar drenada, porque esse paciente com estase de bile, nós vamos aprender na aula da semana que vem, pode apresentar translocação bacteriana e fazer uma infecção dessa bile aqui, ó, armazenada dentro dessa via biliar, tá? E é um processo chamado de colangite, mas nós vamos estudar na aula da semana que vem, nosso próximo capítulo. Da mesma forma, podemos fazer a cirurgia videolaparoscópica, onde nós fazemos pequenas incisões, ou vamos introduzir uma câmera, tá? Após nós fazermos o pneumoperitone, a gente coloca a agulha de Veres, a gente insufla CO2 dentro dessa cavidade, tá vendo que o abdômen fica bem grande, distendido. Introduzimos a câmera e sob visualização direta, a gente coloca mais 3 trocáteres, tá? E vamos introduzir quem? Pinças, para fazermos a mesma técnica que vocês viram na convencional, só que agora meio videolaparoscópico. Identificamos a artéria cística, identificamos o nosso ducto cístico e vamos fazer ligadura, corte dos mesmos, e depois vamos fazer o quê? Dissecção do nosso leito hepático, tá? Podemos estudar essa via biliar também por videolaparoscopia? Sim, da mesma forma, nós podemos introduzir um catéter e estudar essa via biliar, ok? Quando retiramos as vesículas, geralmente nós abrimos a vesícula para ver se não tem nenhum tumor na parede da vesícula, um pólipo, que são lesões pré-malignas. Vamos, capítulo da semana que vem. E nós vimos o quê? Cor dos cálculos, tá? Cálculos amarelinhos, principalmente de colesterol, são cálculos comuns, tá? Se forem cálculos negros, geralmente, se o paciente não tiver ainda diagnóstico, a gente precisa investigar doença hemolítica. Dúvidas? Até o momento? Lucineide, Fala, meu amor. existe alguma contraindicação para realizar a videolaparoscopia na colecistite ou não? Na colelitíase, perdão. Na colelitíase? É. Olha, na colelitíase, geralmente a gente não encontra nenhuma contraindicação, a não ser que o paciente já tenha alguma comorbidade, alguma coisa que ele não suporte a insuflação do CO2, entendeu? Às vezes o paciente já tem alguma comorbidade importante, é um paciente cardiopata muito grave, entendeu? Tem um débito cardíaco ruim, débito cardíaco pequeno, e às vezes a insuflação desse pneumoperitônio pode vir a descompensar muito mais, esse paciente não tolere, tá? Mas em via de regra não tem contraindicação, entendeu? Absoluta em nós realizarmos a colecistectomia videolaparoscópica, tá? Pelo contrário, hoje é o tratamento de eleição, tanto da colelitíase como da colecistite aguda, é o tratamento por videolaparoscopia, tá? Tá joia, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Não? Então, ó, vamos dar um intervalinho? Então, vamos dar continuidade, né? Então, agora nós vamos começar a falar sobre o processo inflamatório dessa nossa vesícula biliar. Nós já aprendemos como esses cálculos são formados, né, no interior da vesícula biliar, e uma das complicações que nós temos desses cálculos no interior da vesícula biliar é a inflamação dessa parede vesicular. Quando um cálculo permanece impactado no nosso infundíbulo vesicular. Diferente da colelitíase, que o cálculo impactava, o paciente sentia dor, o cálculo sai, o paciente melhora a dor. Nesse caso, o cálculo fica por várias horas impactado nesse infundíbulo vesicular, gerando um processo inflamatório da parede dessa vesícula.
Tá? Então, qual é a principal diferença entre colelitíase e colecistite? É a permanência do cálculo no meu infundíbulo vesicular. Na colelitíase, o cálculo impacta e sai, impacta e sai. Na colecistite, não, a gente tem uma dor prolongada, porque esse cálculo ele fica permanentemente impactado nesse infundíbulo vesicular. E nós vamos iniciar, então, um processo inflamatório nessa vesícula biliar. Só lembrando que a gente tem a nossa pirâmide, né, onde a gente precisa manter essa organização, essa concentração solubilizada no interior da vesícula biliar. E quando por algum motivo, né, a gente perde, né, esse estado solubilizado, a gente começa a agregar micelas. E a gente tem formação de cálculos. Esses cálculos podem impactar nesse infundíbulo vesicular e ser uma impactação maior, com tempo maior, gerando aí esse processo inflamatório. Então, com a obstrução do meu ducto cístico, do meu infundíbulo vesicular, eu vou fazer com que aquela lecitina, né, que estava no interior da minha bile, que na verdade ela tem um fator protetivo daquela minha mucosa, ela impede com que a minha mucosa não sofra alterações dos meus sais biliares. Agora, essa lecitina, ela é, através da fosfolipase A, transformada em lisolecitina. Isso faz com que eu comece a dar início a esse processo inflamatório da minha vesícula biliar. Essa aqui, então, seria a fisiopatologia principal, né, desse processo inflamatório da nossa vesícula biliar. E com a persistência dessa obstrução, que geralmente a gente fala que é uma dor que persiste por mais de 6 a 8 horas, nós vamos começar a ter o quê? Aumento da pressão intraluminal. Nós temos uma bolsa que agora tem a sua saída obstruída, então a gente começa a ter o quê? Retenção de líquido e aumento da pressão dentro dessa luz. Isso vai gerar o quê? Edema dessa parede, congestão vascular, principalmente agora, inicialmente, pelas vênulas, né? Então, a gente não tem retorno venoso. E nós vamos também iniciar o quê? Pequenas hemorragias intramurais, tá? Isso vai levar com que a gente faça áreas ulceradas e de necrose focal nessa parede vesicular. Tá? Então, a gente começa agora a ter um processo de isquemia e necrose, tá? E nesse processo onde eu tenho estase dessa bile, a gente pode ter o quê? Translocação bacteriana, formação de abscesso, pus, substrato bacteriano no interior dessa nossa vesícula biliar, e nós vamos ter a chamada vesícula gangrenosa, tá? Aqui mostrando para vocês a diferença da parede de uma vesícula que só tem colelitíase e uma vesícula normal. Olha que a gente consegue ver, né, que a cor ela fica meio esverdeada, porque ela fica uma parede tão fininha que ela chega a ser translúcida. Então, a gente consegue ver a cor da bile, né, dentro dessa vesícula. Olha essa vesícula agora que tem um processo de inflamação aguda, uma colecistite aguda. A gente vê que a gente tem uma vesícula com uma coloração mais avermelhada, uma parede muito espessada e principalmente áreas de erosões e necroses, né? Ulcerações e necrose na parede dessa nossa vesícula biliar. Ô, Lucineide, em quanto Oi. tempo começa a ser formado esse abscesso normalmente? Esse abscesso, geralmente a partir dessas 8 horas, a gente começa a ter aquele processo inflamatório. Então, quanto mais tempo vai se passando, geralmente para a gente ter essa translocação bacteriana, essa formação de pus no interior da vesícula, é um paciente que já tem mais tempo de evolução, geralmente de 12 a 24 horas.
né? Que é o período que a gente já tem uma propiciação maior para infecção daquele conteúdo por bactérias e ter o seu substrato, que é o pus. Então, geralmente, aquele paciente que já tem mais de 12, geralmente 24 horas de evolução desse processo inflamatório agudo, tá? Um paciente que tem 10 horas de evolução, a gente geralmente vai encontrar o quê? Só uma vesícula com a parede inflamada. Tá? Geralmente a gente não encontra essa vesícula gangrenosa com pus em seu interior. Geralmente a gente precisa de um tempo maior. Desse tempo maior vai geralmente de 12 a 24 horas para a gente ter a formação desse pus no interior da nossa vesícula biliar. Tudo bem? Mas essa dor, ela é de média, moderada, é de leve a moderada intensidade para ele aguentar ficar esse tempo todo? Não, essa dor é uma dor muito intensa, mas aí vai depender do paciente. Às vezes o paciente ele começou um quadro de dor e ele fez uma analgesia por conta própria em casa. Essa dor Entendi. começou de manhã, ele tomou um Buscopan e nisso ele ficou até o fim da tarde. Esse paciente pode às vezes procurar emergência à noite ou o dia seguinte, o paciente mora distante da emergência, então tudo vai de acordo com a procura do paciente ao serviço, para a gente poder fazer Entendi. um diagnóstico quanto mais precoce e principalmente quanto mais precoce o tratamento cirúrgico. Tem pacientes que às vezes chegam com 2 dias de evolução, entendeu? Então, geralmente a gente já encontra um processo bem mais arrastado e com complicações, às vezes mais severas. Isso vai se agravar ainda dependendo das comorbidades que o paciente apresenta. Se for um paciente que ele já é diabético, esse paciente provavelmente ele vai ter o quê? Uma imunidade melhor, então ele vai ter uma propiciação muito maior da gente fazer a vesícula gangrenosa, da gente fazer necrose, fazer perfuração dessa vesícula biliar. Então, é um conjunto de fatores associado ao tempo de evolução que vão determinar se essas complicações são mais ou menos severas nesse nosso paciente. E a dor da colecistite, ela geralmente é uma dor intensa, tá? Que os diagnósticos diferenciais principais podem ser cólica renal, pode ser a úlcera perfurada, tá? Então é uma dor muito forte, é uma dor bem intensa. Geralmente a gente vai encostar a mão no paciente, geralmente aquele andar superior no hipocôndrio, e o paciente já tem uma defesa, tá? Pode não ter irritação peritoneal, que não é tão comum ele já fazer irritação peritoneal, mas é uma hipersensibilidade naquele andar superior do abdômen. Isso já caracteriza, né, uma colecistite aguda, tá bom? Courvoisier-Terrier é na colecistite ou é na coledocolitíase? Courvoisier-Terrier é quando a gente tem uma vesícula palpável. Essa é uma vesícula indolor, que é a vesícula de Ah, tá. Courvoisier-Terrier, que geralmente está relacionada a uma vesícula que ela tem ela fica endurecida, ela tem uma obstrução, mas é por um carcinoma da vesícula biliar, Ah, show. tá? Tá bom? Então, a vesícula de Courvoisier-Terrier, mas ela é indolor. Na colecistite aguda, a gente pode ter uma vesícula palpável? Pode, mas ela é muito E dolorosa. aí o Então, paciente é a não vai gente... conseguir deixar se papar. mas às vezes a gente palpa, né? Você vai examinar e palpa Aham, aquela vesícula, mas ele sente muita dor naquela vesícula. entendi. Diferente de Courvoisier-Terrier, que ela é palpável, mas ela é Impalpável. Ela é indolor. indolor. Tá bom? Tá, joia. Então, ó, a dor desse paciente que tem a colecistite, ela é causada pela obstrução fixa do cálculo lá no meu infundíbulo vesicular, desse cálculo lá na saída do meu ducto cístico, tá? Pode estar no hipocôndrio direito, no epigástrico ou em todo o meu andar superior do abdômen. E a persistência e a gravidade da dor, ó, é que vai nos ajudar a gente diferenciar que eu tenho uma colecistite aguda de uma simples cólica biliar. Então, é o tempo de evolução que vai nos fazer levar se esse paciente tem um quadro complicado com infecção dessa vesícula, inflamação da parede dessa vesícula biliar ou não. O diagnóstico mais comum e confiável é a hipersensibilidade no hipocôndrio direito, tá? Ou no epigástrico ou no andar superior do abdômen. Essa dor ela pode ser irradiada, tá? Para o ombro, tá? Pode ser irradiada também para o dorso do meu paciente, tá bom? Ela pode pegar aqui a região escapular ou a região dorsal infraescapular. Por quê?
próximo ali da nossa vesícula biliar, nós temos uma inervação que desce ali pelo nosso diafragma. Qual é essa inervação? É o nosso nervo frênico. Isso, Vitória, Isabela, muito bem, nervo frênico. Então, por contiguidade, a gente pode atingir essa inervação. Isso faz com que o paciente tenha dor irradiada. Então, ele vai sentir dor em todo o trajeto dessa inervação. Ele nasce geralmente entre C5 a C6 e por onde ele passar, o paciente pode referir dor, né? Que é aqui no nosso ombro, né? Região escapular ou região dorsal infraescapular. Esse paciente também pode ter náuseas e vômitos, perda de apetite em 60% a 70% dos casos. Geralmente, 80% desse paciente tem elevação da temperatura, então a gente vai encontrar febre nesse paciente. Lembrando que em idosos imunocomprometidos, geralmente não temos presença de elevação de temperatura. 1/4 vai apresentar as complicações piores, que é necrose e perfuração. Geralmente são pacientes imunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes que têm um longo tempo de evolução, podem chegar à necrose e perfuração da vesícula biliar. E 40% pode ter a vesícula dolorosa palpável, a gente vai passar uma massa, ou o chamado plastrão. Lembram da aula inicial de abdômen agudo? As estruturas ao redor dessa vesícula biliar vão tentar o quê? Bloquear esse processo inflamatório, né? Então, quando eles bloqueiam, eles vão formar uma massa e a gente palpa, que é chamado de plastrão, e geralmente é muito doloroso. Então, quando a gente faz uma obstrução permanente desse cálculo, esse processo inflamatório ele pode ser tão intenso que a gente começa a fazer uma obstrução por contiguidade da nossa via biliar principal, do nosso colédoco, tá? Ele se inflama tanto que o fundo da vesícula, infundíbulo vesicular, ele começa a se deitar sobre esse colédoco, começa a se fundir nesse processo inflamatório intenso, fazendo com que a gente tenha um processo obstrutivo. Mas não temos o quê? Cálculo dentro dessa via biliar principal. É somente processo inflamatório contíguo. E nós temos uma chamada síndrome de Mirise. Esses pacientes vão apresentar com alteração, principalmente quem? Das escleras, que é onde a gente visualiza melhor, e vão estar amareladas, que vão estar fazendo o quê? Icterícia. Todos vão fazer icterícia? Não, uma pequena porcentagem, geralmente em torno de 10% desses pacientes, podem fazer esse quadro inflamatório agudo tão intenso que faz com que a gente tenha uma obstrução da nossa via biliar principal, faz estase de bile e a gente começa a absorver essa bile. E a gente começa a absorver aonde? Principalmente de escleras e mucosas. E a gente vai ter essa apresentação de icterícia. Tá? Então, aqui nós temos a síndrome de Mirise. Então, vocês podem ouvir muito falar síndrome de Mirise. Ok? Então, quando a gente vai examinar o nosso paciente, a gente procura o tão chamado sinal de Murphy, né? Que é um sinal clássico, patognomônico de colecistite aguda. Mas será que eu vou encontrar esse sinal em todos os meus pacientes que tem quadro de colecistite aguda? Não, infelizmente não. A grande maioria vai apresentar aquela hipersensibilidade no hipocôndrio direito. Tá? É uma pequena fração, geralmente 40% por 50% desses pacientes que vão apresentar esse sinal de Murphy clássico. Mas se ele estiver presente, é patognomônico de colecistite aguda. Tá? E como que a gente vai fazer esse sinal? A gente vai palpar o nosso ponto cístico, né? Logo abaixo aqui do nosso rebordo costal, seguindo em conta da borda do reto abdominal na nossa linha hemiclavicular anterior, né? Logo abaixo do meu rebordo costal, eu tenho esse ponto cístico. Eu vou pedir ao meu paciente para fazer uma inspiração e esse paciente vai ter dor a essa inspiração,
tá? Ou eu posso também fazer o quê? Uma descompressão brusca desse ponto cístico, e se a minha vesícula, a parede inflamada, for de encontro, tá? Essa minha palpação, o paciente vai referir dor. Mas, principalmente, a gente pede o paciente para fazer uma inspiração profunda. Quando ele inspira profundamente, a gente pode encostar essa parede inflamada com a parede abdominal e o nosso paciente vai ter o quê? Dor, porque a gente vai estar comprimindo esse ponto cístico. Então, o paciente, ele interrompe a sua inspiração. Então, ele faz uma interrupção brusca da sua inspiração. Isso é o MANF clássico, patognomônico de colecistite aguda. E não é encontrado em todos os pacientes, tudo bem? Não se esqueçam disso. Então, quando não encontrarem MANF, não descarta colecistite aguda. Mas se encontrar, até que se prove o contrário, é uma colecistite aguda que esse paciente está apresentando. Quais exames complementares nós vamos fazer nesse paciente? Lembrando que a gente estamos tratando de uma etiologia de um abdômen agudo inflamatório. Então, nós podemos solicitar uma rotina radiológica de abdômen agudo? Podemos, né? Ah, não, o paciente tem um abdômen agudo, muita dor abdominal. Eu vou solicitar uma rotina radiológica? Tá errado? Não, perfeito o raciocínio. Tá? Eu vou dar seguimento com um abdômen agudo inflamatório. Vou solicitar uma rotina laboratorial? Sim. Posso solicitar um leucograma para esse paciente, para ver se ele já tem uma leucocitose, né? Vou correlacionar, então, com a minha principal hipótese diagnóstica. Se eu tenho uma dor importante, se eu tenho uma leucocitose importante, meu paciente apresenta febre, provavelmente esse meu paciente está com um processo inflamatório da minha vesícula biliar. Tá? Corroborando com o meu exame físico, eu examinei a dor é principalmente no hipocôndrio direito ou no andar superior do abdômen. Mas será que tem outras etiologias que eu preciso descartar nessa investigação inicial desse abdômen agudo inflamatório? Sim, principalmente quem? Pancreatite aguda, que eu também posso manter uma dor muito importante nesse andar superior do abdômen, tá? E que é um dos meus diagnósticos diferenciais. Tudo bem? Então, sempre solicito uma amilase nessa minha rotina laboratorial, tentando geralmente descartar uma pancreatite aguda nesse meu paciente. Qual o exame de imagem que eu vou solicitar na minha colecistite aguda? Da mesma forma da colelitíase, meu principal exame é a ultrassonografia. Ele tem sensibilidade de 81%. E especificidade de 83% nas colecistites agudas, tá? Então, é o meu exame ouro que eu vou solicitar para confirmar o meu diagnóstico de colecistite aguda. A cintilografia já foi, há muito tempo atrás, padrão ouro, tá? Para fazer o diagnóstico de colecistite aguda. Tudo bem? Hoje em dia a gente não utiliza mais a cintilografia como exame de escolha, a gente utiliza o ultrassom, isso de acordo com o nosso último guideline de Tóquio, que é onde a gente regula essas patologias principais das vias biliares, colelitise, colecistite, coledocolitise e colangite, tá? São especialistas que se reúnem e fazem a reformulação desses guidelines. Então, é um critério que eles colocaram que na diagnóstico por imagem, nosso principal exame é a ultrassonografia, tá? A tomografia computadorizada e a ressonância também podem ser indicadas quando? Quando a gente tem falha de confirmação do nosso ultrassom. A gente não conseguiu definir muito bem, né, a patologia, ou meu paciente, eu não consigo fazer essa diferenciação somente com ultrassom, eu posso lançar mão desses exames. A TC ela é muito importante quando tem suspeita clínica, principalmente da colecistite gangrenosa, né, da colecistite enfisematosa, onde eu vou ter gás na parede daquela minha vesícula biliar. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho, falando um pouquinho de colecistite enfisematosa. Então, ela é importante para dar definição desses diagnósticos, tá? Mas a gente só solicita quando o nosso ultrassom não é capaz de nos identificar a etiologia desse nosso abdômen agudo, não é capaz de confirmar essa suspeita clínica de colecistite aguda. Ó, aqui, ó, no nosso guideline, o que ele fala? Que embora os critérios diagnósticos de colecistite aguda pelo ultrassom e seu rendimento diagnóstico variem em diferentes estudos,
a sua baixa invasividade, ampla disponibilidade, facilidade de uso em relação ao custo-benefício, tornam recomendado como método de imagem, tá? De escolha para o diagnóstico morfológico de colecistite aguda, tá? Então, pensou em colecistite aguda, padrão ouro hoje é ultrassonografia de abdômen, tá? Segundo a recomendação do nosso último guideline de Tóquio de 2018. E o que nós vamos encontrar nesse ultrassom para nós confirmarmos essa colecistite? Geralmente caem em provas de vocês de residência, tá? A gente vai encontrar um espessamento dessa parede vesicular maior ou igual a 4 milímetros, uma distensão no seu eixo mais curto maior ou igual a 4 e no eixo mais longo maior ou igual a 8. Também não é tão difícil assim da gente lembrar. 4 e 8. Tá? Então, edema da parede maior ou igual a 4, distensão menor eixo maior ou igual a 4, no maior eixo maior ou igual a 8. Ok? Podemos ser também o Murphy ecográfico, onde nós encostamos o transdutor, pedimos o paciente para fazer uma inspiração, ele vai sentir dor. Cálculos biliares no interior dessa vesícula biliar ou detritos, e principalmente cálculo que é impactado no infundíbulo vesicular. Aí confirma a minha colecistite aguda. Podemos também ter líquido ao redor dessa vesícula biliar, é um processo inflamatório, a gente pode começar a formar um exudato, a gente começa a irritar aquele nosso peritônio ali ao redor e a gente vai ter coleção líquida. Sombras lineares no tecido adiposo ao redor dessa vesícula biliar, que vai mostrar que a gente tem infiltração dessa gordura ao redor dessa vesícula, indicando também, assim, processo inflamatório agudo. Aqui mostrando a vesícula biliar, ó, onde nós podemos ver que tem áreas bem mais esbranquiçadas aqui, ó, isso mostrando que tem líquido ao redor dessa minha vesícula biliar, tá? E aqui mostrando para vocês, ó, tá? Onde a gente tem uma vesícula com uma parede bem espessada, confirmando um processo inflamatório da nossa vesícula biliar. Aqui a nossa cintilografia, né, que ela tem um alto rendimento para colecistite aguda, porque a gente coloca o contraste. Se a gente não, ó, contrastar essa vesícula biliar, isso confirma que eu tenho um processo obstrutivo ali na saída do meu ducto cístico. Mas eu não consigo o quê? Diferenciar se eu tenho colecistite ou um carcinoma de vesícula, né? Então, assim, na continuidade do meu processo investigativo, não seria uma boa indicação a gente fazer uma cintilografia, tá? Hoje nós temos exames de melhor acurácia quando o nosso ultrassom não consegue definir esse processo inflamatório agudo. E nós podemos lançar mão tanto da tomografia computadorizada, tá? Ela visualiza bem, aqui mostrando a diferença, uma vesícula normal e uma vesícula com ar no seu interior, mostrando que tem bactérias aqui dentro dessa vesícula e ar também na parede, mostrando que eu tenho uma colecistite enfisematosa. Nós vamos ver que é muito comum em diabetes mellitus, em homens e que tem doenças ateroscleróticas, muito comum, né? Que nós podemos encontrar essa colecistite enfisematosa. Aqui mostrando para vocês a nossa ressonância magnética e comparando mais uma vez com a nossa tomografia. Aqui a gente visualiza bem os cálculos no interior da vesícula biliar. Na tomografia a gente pode passar desapercebido alguns cálculos. Aqui, ó, na parede vesicular inflamada, a gente visualiza bem também na ressonância. Na tomografia a gente visualiza bem também esse espessamento da parede da vesícula biliar. Tá? Então, quando a gente fala de colecistite, né, a gente lança a mão do que está mais fácil, tanto a tomografia, um excelente exame para continuarmos o rastreio, como a ressonância magnética. Se quisermos estudar a via biliar, que é o capítulo da nossa próxima aula, aí sim, a ressonância magnética ela tem uma acurácia muito maior que a nossa tomografia para o estudo das vias biliares, principalmente quando a gente fala dos coléticos, dos nossos ductos hepáticos, né? A gente tem uma visualização melhor através da nossa ressonância magnética. Mas o nosso exame de escolha na suspeita clínica da colecistite aguda é o nosso ultrassom. E o
os critérios de Tóquio, eles criaram alguns sinais, né, que vão de confirmar que a gente tem uma colicistite aguda. Então, se a gente tem um item A mais um item B, a gente tem uma suspeita diagnóstica. Agora, se a gente junta um item A, tá? Deixa eu diminuir aqui. Se a gente tem um item A mais um item B mais um item C, a gente confirma, né? A gente tem um diagnóstico definitivo de colecistite aguda. Deixa eu abrir de novo o bate-papo aqui de vocês. Ok. Então, quais são esses itens A, né? Geralmente são sinais o quê? Locais de inflamação. MANF, massa dolorosa, dor no andar superior do abdômen, sensibilidade. Então, são sinais clínicos que eu vou encontrar no meu exame físico. No B, vai ser sinal sistêmico. Será que esse paciente tem febre, tem PCR elevado, tem leucocitose? E o C são os achados de imagem, que principalmente os nossos achados o quê? Ao nosso ultrassom, MANF ecográfico, espessamento da parede, de extensão, cálculo impactado, tá? Então, se eu tenho um item A de inflamação local, mais um sinal sistêmico, eu tenho uma suspeita diagnóstica. E se eu tenho confirmação pelo ultrassom, um desses itens, eu tenho um diagnóstico definitivo de colecistite aguda. E agora? Meu paciente chegou com uma clínica exuberante, eu confirmei o diagnóstico, né, por um ultrassom. Agora, qual o tratamento que eu vou fazer nesse meu paciente que tem colecistite aguda? Tenho vários caminhos que eu posso percorrer. Posso fazer colecistectomia videolaparoscópica precoce. Hoje já vou levar meu paciente para o centro cirúrgico, vou fazer o tratamento definitivo e melhora por videolaparoscopia. Ah, não, esse paciente, a indicação no momento agora é fazer suporte clínico e eu vou esperar um tempo para fazer a colecistectomia. Eu vou fazer mais tardiamente nesse paciente. Ah, não, esse paciente aqui, ele deve fazer uma drenagem biliar percutânea ecoguiada. E agora, qual dessas 3 abordagens que eu vou escolher para o meu paciente? Então, vamos entender um pouquinho como que nós vamos fazer essa nossa abordagem. Se o meu paciente tem dor, e sensibilidade à palpação do meu hipocôndrio direito, tá? Esse paciente, será que esse meu paciente tem doença avançada? Meu paciente tem muitas comorbidades, é hipertensa, é diabético, tem doença cardiovascular? Não, meu paciente não tem comorbidade nenhuma, meu paciente é jovem, o meu paciente, apesar de já ter uma certa idade, meu paciente é bem rígido, tá? E meu paciente não tem repercussão sistêmica grave, então eu vou fazer uma colecistectomia videolaparoscópica precoce, tá? Às vezes eu faço uma simples estabilização hemodinâmica, o paciente chegou um pouco hipotenso, já melhorou a hipotensão, vou levar diretamente para a sala cirúrgica. Ah, não, o meu paciente, ele tem tantas comorbidades que o seu risco cirúrgico é muito elevado. Meu paciente infartou tem 2 meses, meu paciente está num pós-operatório de outra cirurgia e acabou evoluindo com um quadro de colecistite aguda, então eu tenho um paciente muito grave. Nesse paciente muito grave, eu preciso avaliar bem. Será que ele tem condições cirúrgicas agora, nesse momento, de fazer uma colecistectomia videolaparoscópica? Sim, eu avaliei bem, meu paciente tem condições, apesar de ter um risco cirúrgico alto. Eu posso fazer uma colecistectomia videolaparoscópica. Ou eu posso simplesmente o quê? Tentar drenar essa minha vesícula biliar, fazer uma drenagem percutânea, uma colecistostomia. Agora, se o meu paciente tem um risco cirúrgico muito elevado, tem muitas comorbidades, esse meu paciente tem uma grande chance de parar durante a minha indução anestésica, esse paciente eu preciso fazer uma conduta mais clínica, uma conduta expectante. Que conduta é essa? Vou fazer reanimação nesse meu paciente, vou dar volume para esse meu paciente, vou fazer ressuscitação hidroeletrolítica e vou aguardar a resposta desse meu paciente. Se esse meu paciente tiver uma melhora, eu posso reavaliar
a realização da colecistectomia videolaparoscópica. Ah, não, tem agora 12 horas, eu comecei a fazer as medidas clínicas, iniciei antibiótico terapia, meu paciente agora está hemodinamicamente estável, eu reavaliei o seu risco cirúrgico e meu paciente agora, ele está apto a realizar a cirurgia. Eu posso fazer uma colecistectomia, que agora ela já é tardia, né? Ah, o meu paciente não obteve melhora. Nesse paciente que não obteve melhora, mesmo com a minha ressuscitação inicial, mesmo com a minha antibiótico terapia, eu tenho que fazer cirurgia de qualquer jeito nesse meu paciente. Mas que tempo é esse? Geralmente eu reavalio esse paciente em 6 a 12 horas, eu preciso ficar do lado desse meu paciente, tá? Não posso simplesmente interná-lo numa unidade de terapia intensiva ou numa unidade intermediária e esquecer do meu paciente. Não, eu preciso retornar, tá? Daqui 2, 3 horas eu reavalio, daqui 6 horas eu reavalio. Ah, não, 12 horas, meu paciente não melhorou nada, meu paciente só piora. Eu preciso retirar o meu foco infeccioso, que é a minha vesícula biliar. Agora, se ele já melhorou, eu posso reavaliar, fazer tardiamente. Quando esse tardiamente? Posso esperar, de repente, 40 dias, o meu paciente já melhorou, né? Ele já voltou à sua homeostase fisiológica, apesar das suas comorbidades, e eu posso fazer, de repente, eletivamente, essa cirurgia no meu paciente. Tudo bem? Então, são os caminhos que eu vou percorrer para o tratamento cirúrgico, vai depender do estado clínico do meu paciente. Tá? E outra medida, quando eu não tenho melhora clínica e mesmo assim o meu paciente tem um risco cirúrgico muito elevado, é a drenagem percutânea. Exemplo, paciente que chega na emergência, paciente de 89 anos, paciente muito idoso, uma colecistite clássica, confirmei com o exame de imagem, é colecistite, mas o meu vozinho é hipertenso, é diabético, é cardiopata, tem muitas comorbidades, tem um risco muito elevado de parar durante a indução anestésica. E meu vozinho, comecei tratamento clínico e ele não obteve melhora. Esse vozinho é um forte candidato a fazer o quê? Uma drenagem percutânea. Eu vou lá, punciono a minha vesícula biliar, tiro aquele conteúdo infeccioso, aquele pus no interior da minha vesícula e vejo se eu vou ter melhora dessa resposta inflamatória. Ah, meu paciente melhorou. Eu tive êxito na minha drenagem percutânea. Ótimo, vou seguir então para a colecistectomia tardia. Mesmo com a drenagem percutânea, meu paciente não melhorou clinicamente, eu preciso também fazer a colecistectomia chamada precoce. Eu preciso tirar aquela vesícula biliar, independente se o risco do meu paciente falecer durante o meu ato operatório ser muito elevado. Aí, nesses casos, a gente tem que sempre o quê? Colocar o familiar desse paciente a par de todos esses acontecimentos e principalmente que tem um risco muito elevado de morte durante o meu procedimento cirúrgico, mas que eu já tentei as medidas clínicas, já tentei as medidas paliativas, que é a nossa drenagem percutânea, e não obtive êxito, não obtive melhora desse meu paciente. Então, eu preciso retirar a minha vesícula biliar, retirar o meu foco infeccioso. Dúvidas até aqui? Essa parte é muito importante. Vocês fazem muita confusão, né, na hora de estabelecer o tratamento para esses pacientes e principalmente na hora de resolver os casos clínicos que vocês têm. Então, é muito importante que vocês não tenham dúvida como a gente vai traçar essa conduta clínica e principalmente a conduta terapêutica cirúrgica na colecistite aguda. Podemos seguir? Cineide, no Oi. caso desse vozinho que você deu o exemplo, né? Eu posso fazer tanto a colecistostomia quanto a colecistectomia? Ou primeiro eu faço a drenagem? Primeiro você faz a drenagem. Ele não tem um risco cirúrgico muito alto? Tem. Então, primeiro você tenta fazer a medida o quê? Mais paliativa, né? Que é a medida menos invasiva. Tá. Então, você drena percutaneamente. Aí você aguarda. O paciente melhorou? Ok, melhorou. Então, esse paciente pode, de repente, fazer uma cirurgia mais tardiamente. Ah, o meu paciente não teve melhora. Mesmo com 89 anos, mesmo com várias comorbidades, eu vou ter que tirar o foco infeccioso. Tudo bem?
Mas não tenho como, não é a questão escolher se eu faço percutânea ou colecistectomia. Primeiro, se o risco é muito alto, eu tento fazer primeiro percutâneo. Não melhorou, eu faço a colecistectomia. Tudo bem? Tá, entendi. Outro exemplo, para a gente sintetizar melhor. O paciente está lá no CTI, internado, tá? O paciente foi vítima de um politrauma e o paciente já está há vários dias internado e o paciente agora começou a fazer uma descompensação cardíaca, baixo fluxo, né, mesentérico, e esse paciente evoluiu com uma colecistite aguda. Mas o paciente está muito gravemente enfermo, não dá para tirar o paciente, levar para o centro cirúrgico e fazer uma colecistectomia, um procedimento, um trauma cirúrgico maior, porque esse paciente pode vir a falecer durante o ato cirúrgico. Esse é outro paciente também que, primeiramente, eu devo o quê? Tentar drenar essa vesícula biliar, tá? Se eu não obter melhora clínica com essa drenagem, aí sim eu tenho que realmente tirar o foco, que é a vesícula biliar. Tudo bem? Tudo bem. De qualquer forma, ele vai ter que fazer cirurgia, só que uma é eletiva e a outra seria de urgência. Seria isso? Exatamente, tá? Se ele Entendi. tiver melhora só com a drenagem percutânea, não, o paciente começou a melhorar, o paciente agora está mais estável, vai melhorando, opa, então eu programo eletivamente essa cirurgia desse meu paciente, tá? É uma colecistectomia que eu chamo de tardia. Tá. Não, meu paciente não teve melhora, voltei 12 horas, 24 horas, o paciente só está piorando. Esse paciente eu preciso fazer uma intervenção cirúrgica e retirar essa vesícula biliar, porque senão ele não vai melhorar desse processo inflamatório agudo grave. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. De nada. Então vamos seguir. Então, qual é esse tratamento inicial para esse paciente que tem quadro de colecistite aguda? Né? A gente vai iniciar com reposição volêmica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, monitorização dos sinais vitais, analgesia para esse nosso paciente. Eu já fiz o diagnóstico, já confirmei o diagnóstico, então vou fazer analgesia, tentar melhorar a dor do meu paciente e vou iniciar antibiótico terapia, tá? Quanto mais precoce eu confirmei o diagnóstico, eu inicio antibiótico terapia, melhora o prognóstico do meu paciente. E o padrão ouro é colecistectomia videolaparoscópica. Aqui mostrando para vocês, ó, como que fica esse nosso processo inflamatório. Então, deixa eu tirar aqui o nosso laser. A professora tá enrolada aqui, hein? Sem conseguir tirar o laser. Foi. Então, nós vamos ver aqui, ó, um videozinho interessante, tá? Mostrando como que acontece esse processo inflamatório da nossa vesícula biliar. Parou aqui, peraí.
Então, aqui, ó, mostrando para vocês, né? A gente teve um processo inflamatório e uma colecistectomia ilustrativa para vocês. Aqui mostrando para vocês uma colecistectomia, né? Como esse procedimento é realizado nesse nosso paciente que tem um processo inflamatório agudo. Então, vocês vão ver como que fica essa vesícula biliar. Aqui, ó, já mostrando isso aqui, olha isso aqui, ó. Isso aqui são carapaças de fibrina, tá? Desse peritônio que estava todo encostado aqui, ó, nesse fígado, tá? Então, é fibrina, tá? Do processo inflamatório. Aí, vocês vão ver como que fica essa vesícula biliar inflamada. Olha, ali, ó, a gente já consegue ver aqui atrás das cânulas, ó, vários pontos, ó, de necrose, tá vendo? Aquilo ali esverdeado já é necrose, tá? Dessa vesícula biliar, que tá muito inflamada, tá? Então, ele ali tá tirando só o aumento, que foi tentar bloquear essa vesícula, ó. Esse é o aumento, ó, tá tirando o aumento, ó, de cima do fundo da vesícula, tá vendo, ó? Tá soltando, ó, o aumento todo, liberando, ó, a vesícula biliar. Aí, aqui agora a vesícula já tá mais liberada, ó, soltou tudo, tá vendo, ó, como é que faz o plastrão, como é que ele é formado, ó, o aumento vai todo ali, ó, se adere a essa vesícula inflamada. Você vê que ela tem vários pontos de necrose já instalada, tá? Aí tá aspirando, é um tecido muito friável, então onde encosta sangra bastante. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui para vocês. Aí aqui mostrando, ó, um paciente, ó, que ele vai fazer ó, uma punção da vesícula biliar, tá, ó? Punciona, ó, enfia um trocáter e vai aspirar o conteúdo dessa vesícula biliar, tá vendo? Puncionou e tá aspirando o conteúdo dessa vesícula, tá? Se a intenção for fazer uma colecistostomia, né, percutânea, drenagem percutânea, a gente também pode fazer por videolaparoscopia. A gente funciona e deixa um catéter, tá, drenando esse conteúdo para o exterior da cavidade. Mas geralmente é mais fácil a gente fazer só percutâneo guiado por ultrassom, tá? Geralmente aqui a gente esvazia para a gente poder mobilizar melhor a nossa vesícula biliar e retirar ela assim do nosso leito hepático. Aí esvaziou a vesícula toda, tá? Ó. Aí ele vai dissecando, dissecando. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente aqui para vocês. Ó. Aí agora ele começa a dissecar lá o infundíbulo, ó, vesicular, para encontrar o ducto cístico e a artéria cística, tá? Ali, ó, tá dissecando, tá, ó. Quer dizer que é um tecido, um peritônio, ó, bem espessado ao redor dessa vesícula biliar, mostrando, ó, como fica difícil fazer esse procedimento, né? Então, quanto mais inflamado está essa vesícula, maior o risco da gente fazer as lesões iatrogênicas das vias biliares, principalmente quando a gente tem esses processos inflamatórios agudos muito intensos. Tudo bem? E qual antibiótico nós vamos fazer no nosso paciente que tem colecistite aguda? Se for uma colecistite aguda não complicada, quer dizer, aquele meu paciente chegou, tem dor abdominal, tem uma parede espessada, mas ele não tem uma instabilidade hemodinâmica grande, é o meu paciente que só tem sinais locais de inflamação, não tem sinais geralmente sistêmicos. Nesse paciente eu posso fazer uma simples cefazolina, vou fazer cobertura, tá? Daquelas bactérias, geralmente onde? Do interior da minha
comum ali, mais comuns do meu trato gastrointestinal superior. Agora, quando eu falo que eu tenho uma colecistite complicada, geralmente eu vou ter o quê? Necrose, né? Isquemia e necrose na parede dessa minha vesícula biliar. Se eu tenho necrose, provavelmente eu já tenho quem? Anaeróbio. E aí a minha população principal já é do meu intestino o quê? Meu intestino mais baixo. Então eu vou precisar o quê? Fazer uma cobertura mais ampla nesse meu paciente. Então eu vou fazer ceftriaxona e metronidazol. Então é uma regrinha fácil e simples. Colecistite não complicada, cefazolina. Está complicada, tá? Eu já tenho pus, já tenho gangrena, já tenho necrose, eu já tenho abscesso coletado por fora da minha vesícula, ao redor da minha vesícula, um abscesso pericolecístico, eu tenho que entrar com uma medicação com espectro mais amplo, ceftriaxona e metronidazol. Aqui mostrando para vocês, ó, como que a gente faz a colecistostomia. Geralmente a gente utiliza um ultrassom, a gente encontra um ducto biliar, cateteriza, ó, e vai de encontro a nossa ducto biliar, desculpa. A gente encontra a nossa vesícula biliar pelo transdutor do ultrassom e a gente faz o quê? Uma punção dessa vesícula biliar. Aqui mostrando, ó, o catéter no interior da vesícula biliar, na tentativa de tentar melhorar esse processo inflamatório do meu paciente que não tem condições no momento de ser submetido a uma colecistectomia, né, que seria o tratamento ideal para esse paciente. E quais os diagnósticos diferenciais? Nós temos apendicite, úlcera duodenal perfurada, úlcera gástrica também aguda ou perfurada, pancreatite aguda e dor também pelo aumento rápido do fígado, né? Aquela cápsula se distende tanto que às vezes causa tanta dor e pode simular uma colecistite aguda. Então, cuidado com esses diagnósticos diferenciais que nós podemos ter. Nas nossas complicações dessa colecistite aguda, nós encontramos principalmente o empiema de vesícula, né, que é o pus no interior dessa nossa vesícula biliar. Abscesso pericolecístico, né? Geralmente a vesícula perfura, ela fica bloqueada pelo aumento e a gente faz a formação, né, de uma cavidade onde a gente tem proliferação bacteriana e seu substrato, então abscesso pericolecístico. Podemos ter perfuração, que pode ser livre para a cavidade abdominal, geralmente 1/3 dessas complicações, que é a perfuração, né, que geralmente é após a necrose da parede. E nós podemos também encontrar fístulas, né, para o nosso trato gastrointestinal. O mais comum é fístula para o nosso duodeno. Quando a gente forma essa fístula, a vesícula ela se funde à parede do órgão que está mais próximo. O mais comum é o duodeno, mas pode ser parede gástrica, também pode ser parede do cólon, e pode passar um cálculo para o interior dessa luz duodenal. Esse cálculo pode começar a passear, tá? E esse cálculo, se ele for um cálculo grande, geralmente cálculo acima de 2 centímetros, ele pode se impactar em porções mais estreitas do nosso intestino delgado, que geralmente é próximo à válvula ileocecal. Então, a gente tem a formação do nosso famoso ileobiliar. Esse paciente agora, ele vai apresentar uma clínica de padrão obstrutivo, tem interrupção do fluxo intraluminal do meu trato gastrointestinal. Então, esse paciente faz uma clínica de obstrução intestinal, um abdômen agudo obstrutivo, tá? E isso caracteriza o nosso ilho biliar, que pode ser consequência esse processo inflamatório da nossa vesícula biliar. Aqui mostrando para vocês, se a gente tem a fistulização entre a vesícula e o nosso trato gastrointestinal, a gente pode ter passagem de ar para o interior dessa vesícula e a gente visualiza, tá, a nossa via biliar aqui mostrando ó, os ductos hepáticos, ó, hepático esquerdo, hepático direito. Então, a gente tem uma pneumobilia, tá bom? A gente também, além da pneumobilia, a gente pode encontrar um cálculo na nossa rotina radiológica impactado, ó, geralmente na porção que? Na porção cecal, que é onde a gente tem a nossa válvula iliocecal, junto com uma clínica de obstrução intestinal, a gente pode chegar à confirmação de um ilho biliar.
Na tomografia de abdômen, nós também fazemos bem essa visualização de um cálculo no interior do nosso intestino delgado e associado à clínica, esse nós encontramos ar na nossa via biliar, a gente confirma esse diagnóstico também de ilho biliar. Tratamento do ilho biliar cirúrgico. Abrimos a nossa alça intestinal, né? E fazemos a extração desse cálculo biliar no seu interior. Então, a gente faz uma enterectomia e faz a retirada do cálculo biliar, seguido de uma rafia, então uma enterorrafia primária desse nosso intestino delgado. Você vê que é o tamanho do cálculo, são cálculos bem grandes, né, que geralmente vão causar esse processo obstrutivo. Aqui, após a retirada do cálculo, geralmente a gente segue com o tratamento definitivo, que é quem? A retirada da vesícula biliar e fechamento da fístula, que foi formada, evitando que esse paciente faça novos processos de obstrução intestinal, outros ilhos biliares, por passagem de novos cálculos para dentro do tubo gastrointestinal. Tá? Nós temos também um tipo de colecistite, que a gente já falou, que é a colecistite enfisematosa, que é causada principalmente por Clostridium, tá? Ou também pelo nosso E. coli, né? Nossa bactéria bem abundante nosso trato intestinal superior, e também que podem fazer translocação e infectar aquela nossa bile, que a princípio é estéril, né? Livre de germes. E ela é muito comum aonde? Em homens, pacientes com doença aterosclerótica e pacientes diabetes mellitus, tá? Então, nós podemos encontrar esse processo inflamatório com a infecção por Clostridium ou E. coli, onde nós vamos ter quem? Gás visualizado na parede da nossa vesícula biliar, caracterizando uma colecistite aguda enfisematosa. Nós temos um tipo particular de colecistite aguda em que nós não temos cálculos biliares, que é a colecistite aguda alitiásica. Ela é rara e muito mais fácil de encontrarmos em pacientes o quê? Gravemente enfermos, pacientes que já estão em pós-operatório de grandes cirurgias, pacientes que estão em longo tempo de permanência de internação hospitalar, politraumas, pacientes que são grandes queimados, e ela vai se caracterizar por uma tríade de isquemia, porque é um paciente que ele já está tendo um baixo fluxo, um baixo débito, então não tenho um aporte sanguíneo, tá? Que seja eficiente no meu mesentério. Então, essa isquemia associada à estase vesicular, o paciente está muito tempo internado, o paciente está muito tempo restrito ao leito, às vezes o paciente tempo em jejum, associado também à infecção, vai fazer com que eu tenha esse processo inflamatório agudo. Então, isquemia, estase vesicular e infecção é que vão dar origens à colecistite aguda alitiásica. Diagnóstico muito difícil, que o paciente geralmente está um paciente entubado, sedado, então é difícil ele te dar informações. A gente pode fazer ultrassom à beira do leito, que a gente pode confirmar esse diagnóstico, ou nós podemos também, se o paciente for passível de transporte, levarmos a tomografia e realizarmos esse exame, onde nós vamos visualizar espessamento da parede vesicular, dilatação da vesícula, mas não vamos encontrar quem? Cálculo no interior dessa vesícula biliar, tá? E quando disponível, ó, a gente também pode fazer o quê? A colecintilografia, tá? Aquele exame que nós mostramos para vocês, onde a gente vai injetar contraste, e se esse contraste não iluminar a vesícula biliar, a gente confirma também diagnóstico de colecistite aguda. Lembrando que hoje em dia o padrão ouro é o nosso ultrassom, que pode ser feito até à beira do leito, né? A maioria das unidades intensivas hoje já tem o ultrassom dentro da sua unidade intensiva, onde pode ser realizado mais facilmente no paciente grave. Tratamento sempre precoce, tá? Esse paciente, o tratamento inicial é que reposição, para a gente devolver a estabilidade hemodinâmica ou tentar estabilizar um pouco mais esse paciente, mas a gente precisa geralmente
fazer o quê? Medidas com que eu melhore esse foco infeccioso, com que eu melhore essa resposta inflamatória. Então, geralmente, nesse paciente muito gravemente enfermo, eu vou fazer o quê? Drenagem percutânea nesse paciente, né? Se a minha drenagem percutânea não tiver êxito, não for eficiente, não obtive melhora clínica, aí sim eu preciso fazer colecistectomia nesse paciente. O prognóstico, sempre muito reservado, já é um paciente muito grave. Então, mesmo que a gente consiga retirar o foco ou faça a drenagem percutânea, geralmente é um paciente que tem um prognóstico já muito comprometido. E se ele já faz esse quadro de colecistite aguda, pode ser um paciente que já está com uma taxa de mortalidade muito maior, tá? Nós temos também a colecistite crônica alitiásica, né, onde a gente vai ter vários processos inflamatórios, né, no nosso paciente, mas não é pelo cálculo, e sim um paciente que ele vai ter uma disfunção de motilidade, né, uma disfunção no esvaziamento dessa nossa vesícula biliar. Então, a gente tem um mau funcionamento hormonal entre a colecistoquinina e a via biliar, né? E eles falam, alguns estudos que são muito poucos, que se tiver uma fração de ejeção dessa minha vesícula biliar ao estímulo de colecistoquinina menor que 35% ou 50%, que eu posso confirmar o diagnóstico. Mas a gente tem muitos poucos trabalhos para a gente fazer essa confirmação diagnóstica, tá? Então, a gente não tem um bom respaldo científico para a gente confirmar esse quadro clínico somente com fração de ejeção. Por quê? É um quadro muito raro, então tem muitos poucos pacientes. Não tem como fazer trabalhos prospectivos, randomizados, e a gente ter um bom nível de eficácia, né, nesses dados científicos, tá bom? No Sebsto, ele fala que os pacientes após o tratamento cirúrgico têm 85% de remissão, têm 85% de melhora, mas a gente não tem muitos trabalhos, então a gente não tem como confirmar, apesar de estar escrito isso aqui no Sebsto, a gente tem uma revisão da literatura republicada em março de 2019, que diz que, embora a gente tenha se o retorno, né, se a velocidade de liberação de esvaziamento dessa nossa vesícula biliar for baixo, possa fornecer alguma orientação para identificar uma discinesia dessa vesícula biliar, né, que podem se beneficiar da colecistectomia. Os dados disponíveis são inconsistentes e baseados em estudos de baixa qualidade, frequentemente sujeitos a viés e ao impacto de fatores de confusão. Por estes motivos, concluímos que o papel da cintilografia, da colecistectomia na definição e no manejo desse distúrbio ainda permanece incerto, aguardando estudo definitivo. Tá? Então, a última revisão que nós temos falando de colecistite aguda, colecistite crônica alitiásica, que é uma discinesia, né, da vesícula biliar. Então, a gente não tem estudo ainda que confirme realmente o diagnóstico e, principalmente, se realmente o tratamento cirúrgico faz com que esse paciente tire a dor, né? O paciente não tem cálculo, ele tem uma discinesia por distúrbio entre a função hormonal, principalmente da colecistoquinina, empregada nessa vesícula biliar, nessa via biliar. Então, a gente não tem como comprovar que esse paciente vai ficar sem dor, e a gente também não tem um rastreio a longo prazo desses pacientes, né? Para a gente dizer que realmente eles ficaram livres de dor, e principalmente o quê? Não temos números para confirmarmos isso. Tudo bem? Aqui, para terminarmos a nossa aula de hoje, um organogramazinho, só para vocês lembrarem. Formou cálculo na vesícula biliar, esses pacientes podem ser assintomáticos. 2/3 desses assintomáticos podem permanecer sem sintomas o restante da vida, então não tem indicação de fazer tratamento cirúrgico. Agora, se apresentou uma única clínica, um quadro de cólica biliar, esse paciente deve sim procurar o mais precoce fazer tratamento cirúrgico, porque quanto mais tempo se passa, maior as chances dele fazer complicações pelos cálculos dentro dessa vesícula biliar. E quais são as complicações que nós podemos ter?
obstrução do cisco, ele vai fazer cólica frequente. Se a obstrução desse cisco for permanente, eu vou fazer um processo inflamatório agudo, tá? E vou fazer colecistite aguda. Essa colecistite pode ter necrose, perfuração, peritonite. Posso fazer fístula iliobiliar. Ou, tema da aula que vem, um cálculo formado nessa vesícula pode cair na nossa via biliar principal e fazer o quê? Pancreatite aguda, icterícia obstrutiva, colangite, tá? Que são complicações que podem acontecer pela formação desses cálculos. Aqui no nosso processo inflamatório agudo, nós também temos quem? A colestite crônica, aquele paciente que obstrui lá o infundíbulo, faz o processo inflamatório, mas esse processo inflamatório é local, e o cálculo sai, e o paciente melhora daquela dor. Só que outro cálculo vai e faz outro processo inflamatório agudo, e esse paciente vai tendo processos inflamatórios de repetição. Isso faz com que ele tenha uma inflamação crônica da parede dessa vesícula biliar, que com o tempo esse paciente se comporta como um paciente que tenha somente colelitíase, ele tem cólica, né? Só após a alimentação gordurosa, ele não tem aquele processo agudo que ele vai ter aquela hipersensibilização. Lógico que se tiver um cálculo, mesmo na colestite crônica, que fica impactado por mais de 6 a 8 horas, esse paciente comece a ter continuidade desse processo inflamatório, a gente pode ter uma agudização desse processo crônico e o paciente pode, de repente, ter sintomas mais exacerbados desse quadro clínico. Mas, geralmente, na colecistite crônica, a gente só consegue diferenciar quando a gente faz um ultrassom e vem lá espessamento da parede, mas a clínica que o paciente apresenta é igualzinha a um paciente que tem cólica biliar, tá? Qual o problema das colecistite crônicas, desses processos inflamatórios repetitivos? Todo o tecido no nosso corpo que a gente tem uma transformação, a gente pode fazer uma neoplasia, tá? Então, muitos estudos, eles associam a colecistite crônica ao carcinoma da vesícula biliar. Fala que é um fator preditivo à neoplasia que pode se transformar no futuro em uma carcinoma de vesícula biliar. Tudo bem? Tem uma interrogação, porque a gente não tem também ainda muitos estudos, né, que sejam consistentes para a gente afirmar que a gente possa afirmar esse processo inflamatório crônico com o carcinoma da vesícula biliar. Tá? Mas, geralmente, a maioria dos pacientes que geralmente tem essa neoplasia de vesícula, que confirma histologicamente o carcinoma, geralmente elas têm um processo inflamatório na parede vesicular. Por isso que, geralmente, eles falam, né, as nossas literaturas e também as experiências, né, dos cirurgiões, que pode estar muito associada a colecistite crônica à transformação maligna. Dúvidas sobre colecistite aguda? Um grande beijo a todos, tá? E esperamos vocês na aula da semana que vem, nosso próximo capítulo, que a gente vai falar sobre coledocolitise e colangite. Tudo bem?